Bem, o deputado Lafayette Andrade adiantou algumas diferenças na avaliação dele sobre os regimes de governo, o que seria a diferença entre o presidencialismo e o semipresidencialismo. Na avaliação dele, Larissa Arantes, o deputado está otimista de que há clima para discutir, votar PEC, de que uma mudança de sistema tão relevante e tão importante, né, que parece apontar para um recall. E o Congresso está muito preocupado com o recall do presidente da República e muito pouco preocupado com o seu próprio recall eleitoral. Mas como é que o governo enxerga essa proposta e como é que ela parece estar indicando o seu caminho no Congresso Nacional? Guilherme, esse assunto é um assunto que sempre volta, de alguma forma, a ter um destaque dentro do Congresso Nacional. A gente viu algumas movimentações nesse sentido na gestão do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, não acho que prospere. Pode até tramitar, mas não acho que prospere. Principalmente quando chegar ali no Senado, onde o debate costuma ser mais aprofundado, e os parlamentares, os senadores sofrem menos pressão direta ali, né, dos diferentes setores envolvidos nesse tipo de discussão. E se a gente pega, por exemplo, aqui, vou citar só um exemplo, para a gente entender o posicionamento do governo. A presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, se manifestou efusivamente contrária à PEC, né? Ela fez duras críticas. Então, assim, o que me chama a atenção muitas vezes no Congresso, Guilherme, Adriana e todo mundo que está nos acompanhando, assim, parece um senso comum, mas é algo que a gente precisa problematizar sempre para a gente não perder, para a gente não se perder na realidade mesmo, né? Nós temos coisas tão mais relevantes, tão mais importantes e que vão impactar, que podem impactar positivamente no dia a dia do cidadão brasileiro, e nós vamos nos preocupar com uma proposta de emenda à Constituição para um semipresidencialismo. Nós precisamos discutir e encontrar formas de resolver os problemas reais da população. E não estou dizendo que, então a gente nunca deve discutir uma possibilidade de mudança do sistema de governo no Brasil. Não é isso. A questão é que não é o momento agora, né? Não é o momento em que nós estamos vendo alta nos preços dos alimentos, que nós estamos tendo aí uma inflação alta e uma série de problemas, uma série de questões sociais históricas que nunca são resolvidas ou que dificilmente são resolvidas, né? A gente vê esses problemas se perpetuando ou eles mudam um pouco de cara e vão continuando. Para a gente parar agora para discutir o semipresidencialismo, isso sempre me chama a atenção e me faz ficar muito reflexiva em relação ao papel do Congresso Nacional. A gente falava na segunda-feira ali, né, sobre quando a gente falava sobre câmeras corporais nos policiais militares. Guilherme, você fez um contraponto muito importante a respeito da necessidade de se manter ali uma boa noção, um bom relacionamento na conexão do policial, do agente ali de segurança com a sociedade, com a população, que o objetivo sempre teria que ser esse. E eu penso, levando para uma realidade do Congresso Nacional da Política, cadê esse Congresso preocupado em manter uma conexão real e aproximada da realidade do povo brasileiro mesmo, né? Da grande maioria do povo brasileiro? Então, Guilherme, eu vejo isso com bastante ceticismo. Pode se encaminhar? Pode, até porque o presidente Hugo Motta, né, ele está assumindo agora o comando da Câmara, então ele tem essa intenção e faz parte da articulação política de tentar atender as diferentes demandas que vêm ali das bancadas e dos parlamentares. Então, pode ser que haja uma movimentação positiva nesse sentido para que ela tramite, mas é esse o momento, pessoal? Mas para poder sempre é momento, né? Eu acredito que sempre existe momento para se discutir concentração de poder, pelo menos para quem
está lá em Brasília e com certeza isso mexe com o ego, né? Agora, eu tenho até uma questão para vocês, não sei se vocês em algum momento já se sentiram num regime semipresidencialista estando vivendo o presidencialismo, porque a concentração de poder, pelo menos na Câmara, em alguns momentos, a gente falava tanto em Arthur Lira no passado, né, Larissa? Lá nas nossas discussões há um tempo, como que a concentração de poder ela existe, pelo menos no presidente da Câmara, né, e que em alguns momentos até mesmo ela toma lugar, se sobressai até o papel do presidente da República. Em alguns momentos eu até acho que a gente estava vivendo num semipresidencialismo. Agora eu fico pensando também no que o deputado falou. Se tá bom, vai deixando ficar o primeiro-ministro. Se não tá bom, o presidente destitui, então o parlamento destitui. Agora eu pergunto, se tá bom para quem? Né? Porque às vezes tá bom para a população, mas não tá bom para o Congresso, para o parlamento. Então é complicado também entrar dentro desse consenso. Agora, Guilherme, não é a primeira vez que esse assunto é tratado lá em Brasília, né? Em outros momentos, essa discussão já veio à tona. Esse é o ponto, Adriana, e acho que é fundamental olhar para esse tipo de proposta nos momentos históricos em que ela acontece. Nós já tivemos outras tentativas e outras ideias de se incensar mudanças do regime político brasileiro, e elas acontecem em momentos específicos. Vamos lá. Ano de 2001, o ex-governador de São Paulo, ex-candidato à presidência da República, José Serra, disse o seguinte: parlamentarismo facilita a governabilidade. 2001 era o ano que se antecedia ao ano de 2002, onde acontecia uma eleição presidencial, e naquela eleição o presidente Lula foi eleito para o seu primeiro mandato. O PSDB vinha de uma briga interna para quem seria o sucessor do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Muito bem sucedido pelos anos de Plano Real, mas que vinha começando a dar sinais, porque não podia mais se reeleger, já havia sido aprovada a emenda de reeleição, não podia se reeleger, então havia uma disputa interna para saber quem seria o sucessor. E o ex-presidente Fernando Henrique nunca foi exatamente um grande homem do partido, de dialogar com todas as correntes. Em São Paulo havia sempre uma briga muito ferrenha, inclusive entre São Paulo e Minas, internamente a São Paulo, no PSDB, para quem seriam esses nomes. E claro, quem está no poder sempre tem a tentativa de encontrar maneiras melhores para continuar dentro do poder. E o presidente Fernando Henrique vinha assolado por uma crise econômica, a crise econômica que veio da Argentina e que teve impactos muito importantes no Brasil. Então havia um momento de fraqueza do governo, um momento de fraqueza do poder executivo. O legislativo abre espaço para dizer: opa, se tem um legislativo um pouquinho mais forte, vamos pensar numa maneira de ganharmos mais poder. Bom, corta para 2021. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz: Lira volta a defender uma discussão na Câmara sobre regime presidencialista, dizendo que é uma maneira de ter um recall melhor, dizendo que era uma maneira de ter um posicionamento melhor das pessoas. Por quê? Porque também havia um governo, praticamente no Poder Executivo, de joelhos para o Congresso. Já havia cedido mundos e fundos para que o Congresso Nacional fizesse eira e vezeiramente o uso do orçamento secreto. Ou seja, olhava para o lado, o Poder Executivo estava lá, fraco, cambaleando, e o ex-presidente Bolsonaro tinha quase nenhuma preocupação em lidar com a coisa pública, com o poder executivo forte. Terceirizou o governo do país para o legislativo. E era um ponto que abriu espaço exatamente para isso acontecer. Corta para 2025. Agora, o deputado Hugo Mota, no momento em que pesquisas eleitorais e o governo Lula, do ponto de vista da sua ação, ainda mais comparativamente com o que foram os seus dois primeiros governos, apresenta um momento de fraqueza na relação com o Congresso Nacional. Você pode argumentar, há uma janela aberta nesse momento para melhorar essa relação, mas é um momento de fraqueza, e há cientistas políticos diversos dizendo que este momento é aquele mais crítico do Poder Executivo na relação com o Legislativo. É quando essa balança está mais desequilibrada e pendendo mais para o Legislativo. O que abre espaço para que o Legislativo coloque um bode na sala e diga: presidente, a conversa é essa, tem que passar pelo Congresso e nós faremos esse recall. Então me parece muito evidente, Larissa, Adriana e quem nos acompanha, que são, primeiro, momentos em que o Congresso Nacional observa algum tipo de fraqueza no Poder Executivo. E segundo, numa tentativa de saber qual será o movimento próximo do seu adversário, você tenta colocar um pouquinho mais de faca no pescoço e dizer:
venha ao Congresso negociar, venha ao Congresso participar desse papo, porque senão a gente muda o regime político. Em outras palavras, venha ao Congresso porque a gente faz impeachment. Só que impeachment, politicamente, tem um custo muito mais alto. A população brasileira, ainda que tenha tido, uma parte dela, um desejo pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, pelo grau de insatisfação provocado pela sua gestão, fazer um movimento de impeachment leva muito tempo, levou muito tempo, mobiliza muito parlamentar, mobiliza desgaste, tira parlamentar da sua base e faz com que, às vezes, o resultado de eleições paralelas ao processo de impeachment seja doloroso para determinados políticos. E é por isso que adotar talvez um movimento semi-parlamentarista ou semi-presidencialista ou qualquer coisa dessa natureza é muito mais cômodo para o Congresso. O custo político de fazer uma troca sem passar pela urna é o custo político mais baixo. E todo mundo está sempre em busca do custo mais baixo para fazer e alcançar o que quer. E acho que esse é o ponto. O Congresso está querendo dar uma pernada na eleição. Está querendo dizer para o país que ele deve ser mais ágil e deve ser aquele que vai ter mais poder do que o Poder Executivo e, em última instância, do que o cidadão para fazer a sua escolha. Então me parece de maneira assodada, me parece de uma maneira, mais uma vez, adotando um modo de observa a fraqueza, o sangue na água, para dizer que é preciso mudar o modelo. E a Larissa está cobertíssima de razão. O país tem outras prioridades para discutir do que essa, né? Discutir regime, e, repito, faço minhas as palavras da Larissa, não é que não possa discutir, mas assim, tem timing para tudo. Pois é, mas timing está faltando. A gente falou a respeito de timing do governo em alguns momentos. Parece que o timing também do Congresso a gente precisa reavaliar.